corrida que Austin sempre nos oferece, nos divertimos muito e vimos a grande performance de Leclerc, a grande vitória de Verstappen, e é uma pena que Leclerc tenha perdido o segundo lugar. Na minha opinião, a Ferrari arriscou tudo neste confronto, na 22ª volta, que vamos analisar juntos. De fato, na minha opinião, não havia necessidade de deixar Leclerc dar aquela volta a mais. Na verdade, ele poderia ter parado uma volta antes ou 2 voltas antes de quando Norris passou Leclerc. Fato. Neste momento vemos que Leclerc e Hamilton estão colados um no outro, porque deixar os dois pilotos da Ferrari brigarem quando você vai perder tanto tempo, o que acaba sendo caro na batalha com Norris, porque, como dizem corretamente os pilotos da Ferrari, quando estamos na pista é justo lutar. De fato, perguntaram a Hamilton nas entrevistas, mas você reclamou um pouco do que Charles fez na pista? Charles defendeu a posição como qualquer piloto. É normal que ele faça isso. A questão é que a equipe precisa entender, tendo os dados nos boxes, que não podem se dar ao luxo de fazer essa disputa, porque vão perder o segundo lugar para Norris. Então, vamos analisar este episódio em detalhe. Primeiro, por favor, deixem um like, inscrevam-se e ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo que sai aqui no canal. Agradeço de coração todas as mensagens de apoio. Dito isso, vamos voltar a ver este episódio aqui porque vemos que Hamilton está atrás de Leclerc, neste caso com pneu médio. Após 22 voltas, obviamente o pneu médio tem mais aderência em comparação com o macio e vemos que há esse cruzamento de trajetórias com Charles se defendendo muito bem, obviamente neste ponto da pista, enquanto Hamilton está lá perseguindo. Ele não consegue passar neste caso. Depois, Leclerc para nos boxes para que Hamilton possa passar à frente de Norris. Mas neste caso, Hamilton perde muito em relação a Norris. É uma pena porque Hamilton também estava lá, colado ao grupo da frente. Aqui também vemos que ele fecha a trajetória. Hamilton é fechado neste ponto. E aqui também tenta uma trajetória diferente, tenta cruzar. Hamilton faz de tudo para tentar passar Leclerc, que depois será parado. Mas eu me pergunto, você sabe que seus dois pilotos estão em duas estratégias diferentes? Porque Leclerc é um dos poucos pilotos a ter montado o pneu macio na partida. Hamilton tem o pneu médio e então eles têm duas estratégias diferentes. Um deve parar obrigatoriamente do outro, porque deixá-los brigar na pista. Quer dizer, eu entendo que os dois pilotos querem lutar no final se estão um contra o outro. Ninguém deixa o outro piloto passar, mas é a equipe que deve parar um dos dois pilotos, neste caso Leclerc, antes para evitar esses momentos, porque depois você perde tempo em relação aos seus verdadeiros adversários, que são obviamente a McLaren e a Red Bull, que neste caso com Verstappen não eram adversário na corrida, ou mesmo a Mercedes. Em suma, você não pode se permitir uma situação como essa, na minha opinião. Digam-me também como vocês viram este episódio. Vou mostrar novamente a briga completa, só para contextualizar. E depois vamos ver também os pontos positivos da corrida da Ferrari, porque há muitos, de qualquer forma. Aqui, dos dois on-board, tanto de Hamilton quanto de Leclerc, vamos ver juntos porque a disputa continua também aqui na reta. Quer dizer, começou primeiro na reta, vemos aqui que Leclerc toma a parte interna. Neste caso, vemos Hamilton por fora. Aqui Leclerc se defende e depois vimos também Hamilton que passou muito por dentro para ultrapassar Charles. Em suma, esta é a briga que fez a Ferrari perder tempo, fez Leclerc perder, na minha opinião, também a chance de conquistar a segunda posição. De fato, vamos ver juntos a classificação final antes de fazer um recap da classificação mundial e tudo mais. Vemos que Verstappen venceu a corrida, segundo Norris, terceiro Leclerc. Em suma, chegaram como começaram. Além disso, eu tinha dito isso na minha previsão, na minha opinião, chegariam Verstappen, Norris, Leclerc e foi o que aconteceu. Depois Hamilton em quarto, Piastri em quinto e assim por diante todos os outros. O que pode nos surpreender nesta corrida, certamente a escolha da estratégia, ou seja, no final todos os times foram com macios e médios, o desgaste não era tão acentuado. E tudo graças a Leclerc, porque Leclerc foi um dos poucos pilotos, junto com Stroll e Bortoleto, a começar com pneu macio. E essa estratégia de Leclerc fez os adversários entenderem que o pneu macio era um potencial pneu de corrida, porque inicialmente a estratégia possível era média dura, mas ele mudou um pouco o jogo, podemos dizer assim, e então todos copiaram a estratégia de Charles. Leclerc fez um ótimo primeiro stint, e aqui eu uso a telemetria para mostrar o stint de Leclerc contra Norris, porque ele fez algo extraordinário e precisamos ver os dados juntos. De fato, esta parte aqui é o primeiro stint de Leclerc contra o stint de Norris e vemos que nas últimas voltas Leclerc mantinha o ritmo de Norris. Estamos falando de uma Ferrari contra uma McLaren
E no ritmo de corrida, vimos várias vezes a Ferrari ter dificuldades este ano, que realmente não consegue sustentar a pressão. Neste caso, ele conseguiu manter Norris atrás por grande parte da corrida e, portanto, Leclerc fez uma corrida extraordinária, especialmente em seu primeiro stint com pneu macio, porque conseguiu gerenciar o pneu de maneira perfeita. Vamos ver também depois uma boa imagem do pneu traseiro de Charles desgastado. Falaremos sobre isso juntos. Mas primeiro quero mostrar a telemetria, em particular peguei a volta 18, então uma volta avançada, ou seja, com menos stint prolongado de Charles Leclerc, e vemos juntos a diferença entre Leclerc na volta 18, 38 e a volta de Norris 40, 0. Vemos que Norris estava na zona de DAS, de fato vemos velocidades máximas mais altas, mas no Snake Leclerc fazia uma diferença enorme. Veja como Leclerc estava muito mais rápido, com um pneu muito mais desgastado em comparação ao de Norris. É verdade, ele tinha o pneu macio, Norris tinha o pneu médio, mas ainda assim o pneu estava mais desgastado e ele conseguia ir muito mais rápido e recuperar desde o início do Snake, que Norris ganhava de Leclerc 164 milésimos, chegou ao final do Snake, ele ganhava 2,3, 0,2 e 3, que é muito, pessoal, 234 milésimos. Enfim, ele conseguiu ganhar quase 0,4, digamos. Leclerc, que só no Snake ganhava aquele trecho ali, ganhava muito em relação a Norris, e isso também lhe permitia ter aquela distância necessária para conter Norris no segundo retão, apesar de Norris ter o DRS e Leclerc não. Portanto, essa é uma grande diferença que Charles fazia e fazia uma mágica nesse segundo setor, primeiro setor. Em vez disso, na parte lenta, ele conseguia não perder tanto. Depois, vimos que o pneu muito desgastado de Leclerc o fazia escorregar nesta parte final, mas ainda assim ele não perdia tanto quanto se poderia esperar, enfim. Bravo Leclerc, porque conseguiu se defender muito bem. Vamos ver algumas situações onde Leclerc se defendeu de Norris e a mágica que Charles fez, que muitas vezes é criticado na gestão do ritmo de corrida e tudo mais, mas na minha opinião, ele fez uma corrida realmente fantástica ontem e devemos reconhecer isso. Ele é o MVP do dia, além de Verstappen, que também fez uma corrida esplêndida. Mas olhem aqui, pessoal, chegamos na... Esta é a freada do segundo retão, a curva após o segundo retão. Vemos aqui que chegamos na freada com Leclerc por dentro. Por fora está Norris, cruzamento de trajetória, Norris tenta passar. Leclerc olha como ele chega até ao limite da linha branca, está dentro dos limites da pista, mas consegue ficar no limite. Ao contrário, por exemplo, Norris, vamos ver isso mais tarde, recebeu a bandeira preto e branca por ter ultrapassado demais os limites da pista. Ele foi esperto no final em não receber penalidade, mas arriscou nesta disputa com Leclerc. E aqui vamos em frente. Vou abaixar o volume por um momento. Vamos em frente. Veja aqui. Norris tenta ir por dentro. Pensa um momento. Leclerc primeiro dava espaço por fora, depois cobre por dentro, mas corretamente só se move na frenagem. De fato, vemos aqui na frenagem que ele consegue se mover para dentro. Então Norris é forçado a ir por fora. Vamos em frente e vemos aqui que ele sai dos limites da pista e aqui recebe um track limits importante, Norris, porque depois não lhe permitiu ser tão agressivo, nem na tentativa de pegar Max Verstappen no final. Mesmo que fosse quase impossível, nem antes na tentativa de ultrapassar Leclerc de maneira mais decidida. Ele teve que esperar um pouco na segunda parte da corrida, veremos isso também depois. Então este track limits de Norris, que aliás é um track limits bastante discutível, porque chega em um momento em que seu adversário o leva para fora da pista, justificadamente, porque Leclerc estava se defendendo, mas é um track limits pesado na corrida de Norris e discutível porque muitos dizem que os track limits, quando se defende para uma ultrapassagem, não deveriam ser dados, mas caso contrário, todos vão, infelizmente, dizer mas fui ultrapassado, ou seja, estava tentando ultrapassar e toquei fora da pista porque me jogaram para fora, então isso não é um track limits, seria um pouco contestável, digamos assim. Mas de qualquer forma foi isso que aconteceu com Norris que tentou. Leclerc foi excelente aqui em se defender pessoal, uma mágica na minha opinião, e aqui Norris não consegue fazer nada porque está muito longe. Aqui também vemos que Norris permanece muito longe, portanto, grande Leclerc que fez uma primeira parte de corrida excelente. Vamos ver primeiro a largada e depois vou mostrar o pneu desgastado de Leclerc, porque é realmente incrível ver como ele conseguiu gerenciar a traseira que escorregava tanto. E então vamos ouvir também os rádios da equipe, obviamente. Aqui está a largada de Leclerc. Vamos vê-la juntos, porque ele largou em terceiro e conseguiu logo assumir a primeira posição. Vamos em frente. Aqui ele freia por fora, pneu macio. Então a vantagem na largada era definitivamente de Leclerc em relação aos outros. Ele vai por fora, faz uma de suas freadas enquanto Verstappen cobre por dentro e aqui consegue ficar lado a lado com Norris.
Bravo também Norris por deixar espaço para ele, porque todos deixaram espaço, ninguém jogou ninguém para fora dos limites da pista, então isso também é digno de nota. Mas Leclerc fez um ótimo trabalho ao conseguir ter mais velocidade aqui na saída, porque nesses pequenos retornos, quanto mais ele faz a trajetória externa, mais consegue ter uma velocidade de percurso maior em comparação com quem está por dentro. E então vemos aqui que ele consegue conquistar uma excelente segunda posição, que foi fundamental. Depois, a escolha de montar o pneu macio, sinceramente, eu achava que era bastante discutível por parte da Ferrari. Eu disse, poxa, coloquem o pneu médio também no Leclerc. Qual o sentido de colocar o pneu macio quando a estratégia recomendada é médio duro? Então, inevitavelmente, tem que fazer 2 paradas. Em vez disso, a Ferrari sabia que poderia fazer uma estratégia de uma parada mesmo com o pneu macio e arriscou tudo na largada diversificando, porque de qualquer forma Leclerc foi de macio e Hamilton de médio. E então, acertadamente, fez uma boa escolha na casa Ferrari desta vez e montaram o pneu macio que valeu a segunda posição no início da corrida para Leclerc. E depois vimos um grande espetáculo na defesa de Leclerc, pessoal, que ao se defender, atacar e se defender, Leclerc é espetacular, é um dos pilotos mais fortes no grid e é preciso dar crédito a ele. Lamento quando ele é frequentemente criticado até mesmo por muitos gurus de teclado porque se dizia Leclerc ainda não ganhou um título, ele não teve o carro. Pessoal, ele não tem um carro para lutar pelo título. Se ele tivesse, poderia ser mais forte do que muitos outros pilotos, na minha opinião. Até mesmo, por exemplo, o próprio Norris, que agora tem um carro bom, está lá na luta pelo campeonato, bom para ele. Mas se colocarmos Leclerc e Norris no mesmo carro, quero ver quem ganha o Mundial. Dito isso, vamos ver também alguns momentos importantes da corrida, porque vimos, por exemplo, a penalização de Sainz, que sabemos que já é semana de corrida, porque neste final de semana será no México e vemos o ataque que Sainz tentou contra Kimi Antonelli e depois foi penalizado. Vemos aqui, ele tentou fazer esse ataque, abalroou Kimi, lamento, porque a corrida de Kimi foi completamente arruinada depois disso. Ele poderia ter feito uma corrida muito melhor. Aqui um erro grave de Sainz que depois será punido no México, porque ele recebeu 5 posições de penalização, se não me engano. Sim, aqui está o anúncio. 5 posições de penalização para Sainz por ter cometido esse erro. Dito isso, quero mostrar também o pneu de Leclerc que mencionamos antes. Aqui está. Este é o momento em que Leclerc tinha o pneu super desgastado e apesar desse pneu desgastado, conseguia se defender muito, muito. Veja aqui o desgaste na parte interna. Todo o desgaste aqui que faz o carro perder desempenho porque é mais um superaquecimento térmico, não tanto um desgaste dos pneus, como disseram corretamente também nos diversos rádios de equipe, e isso degrada o pneu, vai piorar o desempenho porque você desliza muito com a traseira e não consegue mais ficar na pista. Isso era muito visível com o pneu macio. Leclerc viu na primeira parte da corrida, quando além disso tinha mais carga de combustível e viu, por exemplo, Verstappen, mas também Norris na segunda parte da corrida, quando havia menos carga de combustível. Na verdade, Norris não conseguiu ultrapassar Leclerc imediatamente na segunda parte da corrida. Ele se aproximou, teve um superaquecimento exagerado dos pneus macios e então teve que se afastar novamente e depois se aproximar no final da corrida para ultrapassar Leclerc. Questa è un po' la situazione della gomma soft che non è che aveva tanto degrado, ma aveva più un surriscaldamento della gomma, quindi un innalzamento delle temperature, possiamo dire. E poi abbiamo visto anche la conferenza, cioè la conferência de imprensa depois, podemos dizer que é o pós-pódio. Aqui vemos um Norris que está muito sozinho enquanto Verstappen e Leclerc estavam ali conversando entre si, se confrontando. Eu vi um Norris com uma atitude um pouco desolada. Estou vendo isso neste período, não é o Norris de sempre. É um Norris que está muito por conta própria, é um Norris que está um pouco pensativo. Ele se queixa frequentemente também de suas performances, sempre justifica os adversários, por exemplo, o que aconteceu com Piastri, o que aconteceu com Piastri na Sprint Race de Austin. Ele disse, mas não é culpa de Piastri, com razão. Mas você está disputando o campeonato mundial com ele, precisa ter um pouco mais de coragem, um pouco mais de agressividade, que Norris me parece um pouco agressivo neste momento da temporada, quando ainda está disputando o Mundial. E aproveito para mostrar também a classificação breve, e então vejo um Norris que é um pouco menos agressivo. E nas cordas, não sei, não o vejo na luta pelo Mundial. Quer dizer, me parece um piloto que sim, está lutando na pista, talvez para tentar vencer assim, mas não o vejo realmente na perspectiva de vencer o Mundial. Não sei, digam-me também como vocês veem Norris
também perdemos um pouco o Piastri neste fim de semana, objetivamente, porque no final da corrida ele chegou em quinto lugar atrás das duas Ferraris, quando a McLaren, neste fim de semana, objetivamente tinha um ritmo superior às Ferraris. Sim, perdeu muito tempo. Na minha opinião, a McLaren perdeu muito por não ter disputado a corrida sprint, perdeu muitos dados disponíveis para alterar o setup. E isso impactou muito o desempenho, porque tiveram que levantar o carro, e assim geraram menos carga aerodinâmica dos canais Venturi, e isso certamente complicou o fim de semana da McLaren. Mas chegar em quinto com Piastri, bem, é um desempenho um pouco abaixo para o piloto australiano. Então vimos ambos os pilotos da McLaren perderem alguns pontos neste fim de semana, enquanto Max Verstappen teve um fim de semana extraordinário e agora está a 40 pontos Verstappen, porque eu também me lembrei disso na história de ontem. Agora vou ver junto com vocês que publiquei no Instagram que eu basicamente dizia que Verstappen reduziu sua diferença. Holanda de 104 pontos para o líder, no Grande Prémio Itália Monza 94 pontos, Baku 69, Singapura 73 e aqui em Austin conseguiu chegar a 40 pontos de diferença de Piastri. Então 346 pontos para Piastri, 306 para Verstappen e ele está se aproximando de forma impressionante. Verstappen, eu vejo ele confiante, a cada corrida que passa a sua autoestima aumenta e já tem bastante autoestima, obviamente, mas acredita cada vez mais. Se antes as chances de vencer o Mundial eram 50-50, segundo suas próprias declarações, eu acho que agora ele acredita que vai vencer o Mundial, não digo 100%, mas pelo menos 80%. Ou seja, 40 pontos não são muitos e podem ser recuperados, faltam realmente poucas corridas e então pode-se Peru, Verstappen pode tentar vencer, até porque outros pilotos que podem se interpor entre Verstappen, ou seja, a Red Bull e as McLaren podem ser adicionados, porque podemos ver algumas Ferraris, podemos ver também as Mercedes, que não devem ser subestimadas. Portanto, cuidado que os adversários também podem se colocar ali como sanduíche e assim podem roubar alguns pontos dos adversários. Então esse é um ponto importante que não deve ser subestimado, porque vimos que Austin influenciou muito e obviamente também o duplo abandono na corrida sprint não mudou tanto talvez a situação em termos de pontos para a McLaren, porque perdeu 8 pontos para Verstappen, mas mudou um pouco a mentalidade. Não sei, eles se encontraram em um momento que não esperavam se encontrar após Singapura, após o coto que houve entre Norris e Piastri, ambos os pilotos da McLaren se retiram na corrida sprint. É o que Zac Brown e também Andrea Stella realmente não queriam que acontecesse na pista, mas aconteceu. Então isso é um pouco um eventual negativo. Vamos ouvir também os diversos Tião Radio, porque ouvimos os Tião Radio de Leclerc e de Hamilton. Mas vamos ouvir primeiro o de Hamilton e depois o de Leclerc, porque Hamilton está muito contente com a corrida. Ele disse que teve um ótimo fim de semana e então vamos ver se encontramos. E de facto eu vi um Hamilton muito positivo no final da corrida, então isso me tranquilizou, por assim dizer, porque eu tinha medo que talvez Hamilton perdesse um pouco dele de positividade na segunda parte da temporada, mas não. E vimos o mesmo também para Leclerc. Agora vamos ver se conseguimos encontrá-los. Vou colocar o de Leclerc primeiro. Vamos ouvir as declarações pós-corrida. Estamos trabalhando bem como equipe e mesmo que aconteçam coisas como essa, há muito barulho fora da pista, mas conseguimos trabalhar bem unidos entre nós. Então isso é bom, estou feliz pelo time, foi um fim de semana perfeito. Isso é o que Charles disse. Vamos ver também o que Hamilton disse. Aqui está. Bom resultado e um bom resultado também para a equipe. Terceiro e quarto são bons pontos. Claro, queremos dar um passo adiante, queremos mas estamos no caminho certo, na direção certa para trabalhar e chegar a lutar pela vitória. Antes da parada de Charles, eu estava colado nele. Depois, quando eu saí após o pit stop, estava a 10 segundos de distância. Então isso era um pouco longe demais e o déficit, ou seja, a diferença também de Leclerc, era muito grande e isso permitiu a Hamilton recuperar. Mas foi um pouco azarado nessa situação, segundo Hamilton, porque eles divagaram um pouco e Hamilton estava atrás e então ele pôde recuperar facilmente. Mas considerando que não atualizamos o carro e não estamos atualizando neste momento, foi um bom fim de semana, foi uma boa batalha também na pista. Então, estou contente com o trabalho neste fim de semana. Isso é o que Hamilton disse. Eles disseram praticamente as mesmas coisas também nos Tião Radio.
Eu apreciei muito o fato de que também os engenheiros de pista, neste caso, responderam de forma positiva aos dois pilotos. Certamente é também uma situação mais agradável de digerir. Um terceiro e um quarto lugar não são resultados negativos e, portanto, é mais fácil aceitar essas situações em comparação com os erros cometidos na pista que complicam um pouco a comunicação entre engenheiros e pilotos e também a situação geral da Ferrari. Neste caso, para Hamilton, acho que sim. Como ele mesmo reiterou, a estratégia o penalizou um pouco objetivamente porque começou com o pneu médio que estava colado a Charles e em certo momento estava a 10 segundos de distância quando tinha ritmo para estar perto de Leclerc e Norris. Acho que fazer mais do que terceiro e quarto lugar era difícil. Talvez pudesse ter sido segundo e quarto, mas manter Norris, ou seja, não se podia tirar Norris do pódio, na minha opinião. Era realmente difícil tentar tirar Norris nesta corrida, até porque ele tinha mais ritmo do que as duas Ferraris. Então foi bom mesmo assim. Talvez pudesse ter sido segundo lugar, sim, e com Leclerc, sem aquela disputa entre Hamilton e Leclerc, como eu disse no início, também poderíamos ter visado o segundo lugar. Isso é certo, mas está tudo bem, são pontos importantes, considerando que o objetivo principal da Ferrari no momento é vencer a Mercedes, tentando chegar à frente na classificação de construtores. Claro, também tem que vencer a Red Bull, mas a Red Bull corre com apenas um piloto porque Tsunoda não pontua e, portanto, só Verstappen pontua, mas de qualquer forma, o objetivo da Ferrari é tentar chegar em segundo no campeonato de construtores porque há muitos milhões de dólares em jogo e, portanto, são importantes para a Ferrari. E também a nível de imagem, se chegar em segundo entre os construtores, pode dizer que tem o segundo melhor carro. Então, é isso que a Ferrari quer mostrar no final da temporada, se chegar em segundo no campeonato de construtores. Dito isso, vou mostrar um momento importante, que é o do Safety Car virtual. Na minha opinião, o virtual não deveria ser retirado da Fórmula 1, de fato, felizmente. Eles ainda estão usando porque é um elemento fundamental quando você tem um carro estacionado perto da área de escape e leva um pouco de tempo para retirar o carro que precisa ser retirado. Bem, está usando o Safety Car virtual porque faz perder menos tempo e, principalmente, não anula as diferenças entre os pilotos. Pode mudá-las ligeiramente dependendo de quem aproveita melhor o Safety Car virtual, mas isso é aceitável. Portanto, na minha opinião, o uso do Safety Car virtual é bom e aprovado. Acho que disse tudo. Vou mostrar também a classificação dos pitstops mais rápidos. Racing Bulls mais rápida, Mercedes em segundo e Ferrari em terceiro com Leclerc. Ótimo pitstop, os dois pitstops da Ferrari. Muito rápida a Ferrari, devo dizer, com os pitstops, enquanto a McLaren, que fez o pitstop mais rápido da temporada em 1,91 segundos, mas está decepcionando um pouco nas últimas corridas em termos de velocidade nos pitstops e sempre tem algum problema. Então, desse ponto de vista, a Ferrari está claramente melhor em comparação aos adversários. Dito isso, além disso, Leclerc também pergunta no final da corrida sobre os limites de pista. Neste caso, é Leclerc que perguntou a Brian Bozzi. Então, no final, Norris ultrapassou os limites de pista, ou seja, recebeu penalidade por limites de pista. E Brian Bozzi diz que não, mas fez ele soar aquela posição. E isso faz sentido? Ali faz sentido. De fato, Leclerc foi muito bom em ver o limite de pista de Norris na última curva quando ele o excedeu. Destacou isso, disse no rádio da equipe, para que os comissários pudessem ver. E Norris também foi bom em não ultrapassar e evitar penalidade. Então, ótimo trabalho de Leclerc como comissário adjunto, podemos dizer. Dito isso, me diverti muito, caramba. É sempre uma corrida que nos oferece muitas emoções e eu gosto muito. Vamos destacar novamente o pódio de Leclerc e este sexto lugar. Desculpe, este sexto pódio de Leclerc. Muito bom nesta temporada em que a Ferrari tem mais dificuldades em comparação a outras temporadas. Então, muito bom, grande pódio. Segue a sequência negativa de Hamilton, que agora é o piloto da Ferrari com mais corridas sem pódio, enquanto Leclerc alcança seu sexto pódio da temporada. Então, muito bom para ele. Veremos como encontraremos a Ferrari no México. Digam-me sua opinião sobre a corrida que vimos em Austin e quais foram os momentos mais bonitos da corrida na sua opinião e se vocês se divertiram. Eu me diverti muito, devo dizer. Estava muito tenso, esperava que Leclerc levasse o segundo lugar para casa, mas fez uma grande corrida, nos proporcionou um lindo espetáculo. Parabéns, é claro, também a Max Verstappen por vencer a corrida e reduzir a diferença no campeonato em relação aos pilotos da McLaren. Então veremos como este campeonato também será, porque agora a adrenalina e a emoção voltam um pouco, porque veremos 3 pilotos lutando pelo título até o final da temporada. Verstappen, Norris e Piastri.
então veremos como vai ser. Digam nos comentários o que vocês acham da corrida e também do confronto na casa da Ferrari. Dito isso, lembro vocês, claro, de deixar um like, se inscreverem e ativar as notificações para não perderem nenhum vídeo sobre Fórmula 1 e Ferrari. Aqui da Rasta é tudo. Nos vemos em um próximo vídeo.